Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Júnior Egídio por aqui, e no vídeo de hoje eu vim trazer a mais nova atualização da nossa ferramenta, do nosso indicador Liquidity Hunter para fazer operações do mercado futuro. Então, vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Pessoal, a atualização que foi feita aqui foi o seguinte: o ponto de invalidação e, ao mesmo tempo, trailing stop. Muitos alunos têm a seguinte dúvida, mesmo com acompanhamento na sala ao vivo: como fazer a condução da operação quando esse trade é invalidado? Então, vou fazer um desenho aqui, para ser bem didático com vocês. Quando nós temos o nosso viés e tudo que está aqui no checklist automático alinhado no nosso sistema, e o preço faz o que nós estamos esperando, esse ponto aqui é um ponto onde pode ocorrer o MSS, ou a mudança de característica, chame como quiser, ou pode ser um ponto onde o preço pode falhar, apenas capturar e voltar, o que se tornaria ou o ponto da mudança ou um ponto até mesmo de invalidação. Por exemplo, se a gente apregou a nossa ordem aqui, visando esse preço estar chegando aqui em cima nesse ponto de liquidez, quando ele chega aqui, muitas das vezes, captura essa liquidez e volta, a nossa ordem aqui já tem que ser removida. E muita gente fica com dúvida: pô, será que ele chegou no ponto? Será que não chegou? Qual ponto que é o ponto mais recente? Então, para isso, a gente trouxe essa atualização que ficou, na minha opinião, excelente e muito clara, e eu vou estar explicando para vocês quando vocês devem remover a ordem e quando vocês devem fazer o trailing stop. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a seguinte situação, que nós temos um viés praticamente alinhado. Pronto, primeiro ponto de invalidação aqui. Se essa velhinha aqui quebrasse o ponto de invalidação com um corpo de vela, esse aqui não seria um ponto de invalidação. Próximo swing, obviamente, o preço ia marcar aqui em cima como ponto de invalidação, porque aqui ia ser considerado como uma quebra estrutural. Porém, como isso aqui até o momento não foi considerado uma quebra estrutural, e detalhe, para ser considerada essa quebra, ou esse candle do displacement, que é o do impulso institucional, tem que quebrar, ou a vela seguinte. Depois disso já perde a validade para nós, tá? Isso aqui que eu estou te falando, você pode estar pensando: nossa, que coisa complexa. Não tem nada de complexo, porque isso vai aparecer na sua tela tudo escrito. E de acordo com o que você vai trabalhando todos os dias ali usando a ferramenta, isso vai se tornando mais claro. Então, esse possível trade aqui que nós pegaríamos, nessa situação, é o tipo de trade que nesse ponto aqui seria invalidado. E você perceba o seguinte: quando o preço chega no ponto de invalidação, primeiro, que era a linha laranja, e ele retorna para a nossa ordem, já é considerado invalidado, tá bom? Segundo exemplo aqui, em seguida, a gente vai ter um outro aqui, Deixa eu voltar aqui. Pronto, um novo gatilho acionado nessa... Deixa eu carregar aqui, porque o código é muito pesado. E o ponto de invalidação mais recente aqui. Se quebra com corpo, beleza. Mas, olha a rejeição aqui. E se ele quebra com corpo, o próximo swing seria aqui, com o nosso primeiro objetivo para trailing stop. Um exemplo. Se quebra com corpo de vela, a entrada seria aqui. O alvo, a gente programaria o 2 para 1, buscando pelo menos 50% do range de Londres. E aqui ia estar escrito aqui, o próximo ponto aqui, que seria o ponto de fazer um trailing stop. E como que vai diferenciar o trailing stop do ponto de invalidação? Agora eu vou mostrar para vocês quando nós temos uma quebra real, uma quebra validada. Porque aqui nesse caso, nós conseguimos, no caso, evitar aqui 2 stops que poderiam ser completamente desnecessários. O que seria esse primeiro aqui e o segundo. O preço já chegou no ponto de invalidação, não quebrou, então a gente considera esse trade como invalidado e ele vai aparecer na sua tela da mesma maneira que está aparecendo aqui na minha, de forma automática.
E para depois você fazer uma revisão do seu dia operacional e também não deixar ele poluído ao mesmo tempo, quando você terminar de fazer suas operações, depois de algumas horas, se você quiser vir revisar, vai estar aqui marcadinho para você. Quando o dia reiniciar, isso aqui é apagado, que é justamente para você ter o tempo de corrigir, entender o que aconteceu e o tempo de também deixar o gráfico limpo, não está tendo a tela poluída. Agora eu vou estar trazendo para vocês o exemplo de quando esse preço pega a nossa ordem antes de chegar no ponto de invalidação, que seria basicamente isso daqui, ó. O preço vem caindo e aí ele dá o nosso gatilho aqui. Digamos aqui, a gente tem o nosso gatilho, ó, e o ponto de invalidação aqui. O trade pega a nossa ordem, esse ponto de invalidação aqui, ele já se torna um ponto de trading stop. Quando o preço chegar aqui, ó, se não bater o 2 para 1, a gente vai fazer um trading stop no break-even ou no 1 para 1. E isso fica muito a critério do seu objetivo e do gerenciamento que você definiu. Mas na sala você consegue acompanhar o que nós estamos fazendo, tá? Isso vai depender muito da sua mão, se você está com o drawdown descolado, se você está com o drawdown te perseguindo ali, né? Então, isso vai variar muito do seu momento ali que você estiver com a sua conta. Agora vamos para o caso do trailing stop aqui real no gráfico. Agora vamos para o exemplo no qual a nossa ordem é ativada primeiro antes desse preço chegar no ponto de invalidação. Então vamos lá, bem tranquilo aqui para vocês estarem acompanhando. Esse ponto aqui, teoricamente, será o ponto de invalidação. Porém, se ele for quebrado aqui com o corpo, isso vai ser considerado uma quebra estrutural, tá? Então, olha lá, pronto, quebrou com o corpo, beleza. O ponto é atualizado para o swing mais próximo. Agora a questão é a seguinte: ou esse preço ele ativa a nossa ordem aqui, vem caindo. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto, esse nome aqui escrito invalidação, ele vai mudar para trailing stop. Porque, por exemplo, nesse caso, a nossa ordem ficaria aqui, o stop ajustado, e programaríamos aqui o 2 para 1 como alvo fixo, né, do gerenciamento, sabendo que eu tenho o potencial de levar isso lá para 50% do range de Londres. Se vai, não sabemos. A gente na sala, quem acompanha ali, tem vezes que nós pegamos uns trades que é 4, 5 para 1, mas não é toda vez. A maioria é 1 para 1, 2 para 1, sai no break-even, porque o ideal é fazer a gestão da conta e não deixar um trade vencedor se tornar um trade perdedor. Então, recapitulando, se ativar a ordem primeiro e esse preço voltar a cair, quando chegar aqui, isso aqui vai virar uma informação que eu tenho que fazer um trading stop. E se ele chegar aqui primeiro no ponto de invalidação, antes de ativar a minha ordem, essa ordem é removida, porque aqui vai ficar vermelhinho escrito inválido. Beleza? Acho que ficou muito claro. Vamos lá. Quase pegou. Aqui, ó, ele já pegou a nossa ordem. Então, o que acontece nesse caso aqui? O ponto de invalidação aqui já mudou automaticamente, ó, para trading stop, porque eu sei que quando o preço chegar nesse swing, a probabilidade dele voltar é muito grande. Então, vamos acompanhando e ó, chegou no ponto. O que eu faço aqui? Duas coisas: ponho no break-even ou começo a enforcar no ponto mais próximo. Nesse caso aqui, vou deixar no break-even para a gente ver se isso aqui vai desenrolar. Tentando romper, ó, percebam que ele falha. Ah lá, voltou e tirou. Percebam que ele falha várias vezes. Então, esse sistema de proteção, pessoal, ficou fantástico. Fantástico, para que você não fique ali na esperança do mercado ir, dele não ir, porque quem trabalha com mesa proprietária, que nem a grande maioria dos nossos alunos e nós trabalhamos, a gente sabe que as mesas têm um drawdown dinâmico. E todo mundo precisa passar por essa fase para descolar o drawdown. Então, essa ferramenta ela é muito, como que eu posso dizer? Ela é específica para esse tipo de situação, proteção máxima e buscar uma precisão altíssima nos pontos
de acordo com os nossos conceitos do nosso operacional. Isso agora está tudo automatizado dentro do Liquidity Hunter. Isso vai facilitar demais a leitura de vocês e vocês a estarem seguindo um sistema para dar tempo da estatística nos pagar. O que a gente sempre fala, só que muita gente acaba vendo coisa onde não tem e clicando demais, aquele negócio de aquela dopamina louca que o cara fica no vício do clique. Cara, com essa ferramenta você vai conseguir eliminar toda essa questão da ansiedade, por exemplo, e até mesmo de clicar onde não deve, simplesmente por achar que o sistema se alinhou naquele ponto. Porque quando o checklist bater aqui, está tudo alinhado, você vai lá e vai fazer a entrada. Então vamos para o segundo exemplo. Então vamos lá para o segundo exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, trade invalidado, o próximo sinal dessa macro aqui. Deixa eu colocar aqui, para a gente poder pegar isso aqui no detalhe. Então, sistema todo alinhado, tivemos o displacement, a quebra estrutural, pronto, sinal. O primeiro swing aqui buscando o ponto de invalidação. A ordem é colocada. Colocamos o 2 para 1, com potencial alvo de chegar aqui, ó, no fundo de Nova York, tá? Fundo de Nova York, aqui do horário do almoço, é um ponto interessantíssimo. Isso aqui leva isso aqui para 3,5 mais ou menos. Mas a gente sabe que no 2 para 1 é o ponto onde a gente vai enforcar o gato, né? Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá. Ativou a ordem. Stop no lugar. O que era ponto de invalidação aqui se tornou o trailing stop. Passada ali a gente sabe que tem que jogar no trailing. Outro tipo de trailing que eu vou mostrar para vocês que nós também fazemos na sala é o de encurtar o stop. Por exemplo, o stop aqui, ó, tá? O stop cheio. Nós podemos diminuir para o topo prévio que ele acaba formando quando rompe essa mínima. Então, isso aqui também é um tipo de gerenciamento de trailing que nós fazemos. Quem acompanha a nossa sala sabe. Então, a gente acaba colocando para cá. Quando ele vai formando novos topos, a gente vai descendo. Nesse caso aqui, você já vem para o break, ó. E nesse caso, ele já está quase pagando 2 para 1. Quando ele chega na condição de pagar o 2 para 1, como aqui já pagou, nós temos duas opções. Ou você vem enforcar ele aqui no último candle, ou você vai fazendo a proteção por ineficiências, tá? Mas para quem está no começo, para quem está no início, descolando o drawdown, a ideia é que realmente saia no 2 para 1 ou dá uma pescoçada nele aqui no limite, tá? Tendo como alvo potencial, como eu mencionei, o ponto que a ferramenta já marca para nós, ó, lá embaixo. Tá vendo? Aí voltou e acabou tirando aqui, mas chegou a pagar o 2 que a gente estava procurando aqui nesse ponto. Então agora vocês têm isso na sua tela, a ferramenta mostrando, né, ali onde nós vamos fazer o trailing e onde nós vamos invalidar, que você vai remover a sua ordem. Então acabou aquela desculpa, essa da ordem, esse daqui eu não sabia que era para tirar, eu não consegui entrar na sala, não consegui ver. Pronto, está aí a ferramenta de uma forma completamente automatizada na sua tela. Só seguir isso daí e tá conosco ali na nossa sala operacional que vai dar boa, beleza? Quem tiver alguma dúvida aí pode deixar aqui embaixo no comentário, e quem já quiser fazer parte da nossa sala ao vivo e também ter acesso ao Liquidity Hunter, vou deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem, beleza? Forte abraço, valeu pessoal!